E no nosso momento de reflexão de hoje é o seguinte tema: aprendi. Um dia desses, enquanto aguardava a vez na sala de espera, percebi, solta entre as revistas, uma folha de papel. A curiosidade fez com que a tomasse para ler o que estava escrito. Era uma bela mensagem que alguém havia escrito. O título era interessante e curioso. Aprendi. Dizia mais ou menos o seguinte: aprendi que eu não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar o meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. E que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo 2 faces. E o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlados por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, que eu tenho que me acostumar com isso, que não é o bastante ser perdoado pelos outros, eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto meu coração está sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias da minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. Aprendi que numa briga, eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Que quando 2 pessoas discutem, não significa que elas se odeiam. E quando 2 pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre, em poucas horas, por causa de gente que eu nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábio. Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critérios. E que os amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira,
mesmo que desejamos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito. A mensagem é significativa e sua autoria é atribuída a William Shakespeare. Nós poderíamos simplesmente ler e guardá-la na memória, mas preferimos dividi-la com você, porque uma coisa nós também aprendemos: o que é bom deve ser divulgado. Então hoje, nosso momento de reflexão é esse seguinte tema: aprendi. O texto ele relata, uma pessoa, que estava aguardando em uma sala de espera. Não fala se era num dentista, não fala se era num consultório médico, não fala se era num escritório de advocacia, não fala aonde essa pessoa estava aguardando a sua vez, Mas fala que, sabe aqueles ambientes, até num dentista às vezes você vai e tem aquelas revistas em cima da mesa para te entreter enquanto não chega o seu horário, sua vez. Então, aquela pessoa naquele dia, ela estava ali esperando o seu momento de entrar na sala para conversar com algum profissional, eu não sei, o texto não relata, e ali ela viu solta entre as revistas uma folha de papel. E como a gente é ser humano e a gente é curioso, acho que todos nós faríamos o mesmo. Ele tomou aquela folha para ler o que estava escrito e tinha essa bela mensagem, com um título super interessante. Super interessante, aprendi. Quantas coisas a gente já aprendeu durante essa vida, Quantas coisas a gente já aprendeu durante a nossa jornada. Então, esse texto, ele é muito rico e reflexivo. Ele traz lições simples, mais profundas, que tocam tanto o coração quanto a mente. Essa mensagem central é sobre o aprendizado ao longo da vida. É reconhecer que não controlamos tudo, mas podemos escolher como reagimos, como tratar as pessoas e como conduzimos as nossas próprias atitudes. O texto, ele mostra que o amor não se exige, mas se conquista com respeito, com paciência, com responsabilidade, com amor. E que as palavras, elas têm peso e podem marcar para sempre. Então, você que não tem filtro, você que diz assim, eu sou sincero, eu digo logo na cara. Nem tudo a gente deve falar, nem tudo a gente deve dar a nossa opinião. Tem momentos que a gente tem que se calar, para que as nossas palavras não tenham um peso na vida do outro, para que as nossas palavras não derrubem o nosso semelhante. Porque a palavra, ela tem poder, A palavra, ela jogada, ela pode trazer vida ou ela pode trazer morte. Aprendemos também nesse texto que as amizades verdadeiras não precisam de prova constante, mas se reconhecem pela essência. Ou seja, tem amizades que a gente tem que faz anos que a gente não vê, Mas quando a gente se encontra, ou quando a gente fala com aquela pessoa, naturalmente a gente se reconhece pela essência. Não é você tem que presentear, você tem que bajular, você tem que estar toda hora tentando que aquela pessoa seja sua amiga. Não. As amizades verdadeiras, ela não precisa que você prove, Não tem que ficar todo dia provando que você é amigo daquela pessoa. Elas são reconhecidas pela sua essência. E também aprendemos que a vida é feita de escolhas e consequências. E mesmo a dor ou a decepção fazem parte do processo de amadurecimento, que é o que eu sempre falo aqui. Tudo o que está acontecendo na sua vida hoje é para você crescer, é para você melhorar, é para você buscar autoconhecimento, amadurecimento. É para você ficar mais forte espiritualmente. Então, quando a gente olha diretamente para o problema, a gente não consegue enxergar isso.
A gente só consegue ver que aquele problema é grande demais e que a gente não vai conseguir. A nossa mente, ela vê isso, a gente não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Mas esses problemas, quando você olha de fato o que ele tem para trazer para a sua vida, você consegue amadurecimento no propósito, no processo. E por fim, né, reforça que o verdadeiro valor não está nos diplomas ou no reconhecimento externo, mas na forma como tratamos as pessoas e lutamos pelo que acreditamos. Então, a forma que você trata o outro, né, a forma que você trata seu filho, a forma que você trata seus pais, seu professor, né, o seu vizinho, alguma pessoa que entra na sua vida, é esse o valor, o verdadeiro valor. Né? Não está no diploma que eu carrego, não está na parede aquele diploma, né, de profissional, né? Não está no reconhecimento externo, mas na forma em como tratamos o outro, no nosso olhar para a outra pessoa. Tanta gente... Pronto, a gente está no Setembro Amarelo. Né? O Setembro Amarelo é a prevenção contra o suicídio. É um mês muito importante, o mês de setembro, porque ele traz esse alerta, né, sobre o suicídio. E quantas das vezes a gente não vê as pessoas falando assim, quem tem problema de depressão, né? Isso é frescura. Essa pessoa é muito fresca. Olha, fica tentando tirar a própria vida para chamar a atenção. E não é dessa forma. Né? Quem vive numa depressão, quem vive num mar de angústia, no mar da escuridão, porque a depressão ela é uma escuridão na sua mente. Não é brincadeira. Não é mimimi, é sério. Então, o Setembro Amarelo, ele traz para a gente a conscientização a respeito de quem amamos, a respeito de quem está ao nosso redor. A gente é observar e salvar vidas. Quando você observa e preste atenção que aquela pessoa está tentando cometer um ato contra a sua própria vida, você tem esse olhar clínico, você tem o olhar de Jesus, o olhar de Deus, você salva vidas através de você. Então, muitas das vezes, acontece uma tragédia na nossa família, alguém que já está sobrecarregado, alguém que já não aguenta mais o peso da responsabilidade, não sabe lidar com a escuridão que está na sua mente e acaba tirando sua própria vida dentro da nossa casa. Quantas notícias a gente já não vê, não é? Quantas? Fulano tirou sua própria vida. Fulana tentou contra a sua própria vida. Por quê? Porque não tinha alguém para ajudar. Não tinha alguém para olhar e dizer, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Isso aí não é frescura. Você está passando por um problema que você tem que ser ajudado, tem que ser ajudada. Então, esse texto, ele reforça o verdadeiro valor da nossa vida. É como a gente trata o outro, é como a gente olha para o outro com um olhar de gratidão, com um olhar de ternura, com um olhar de compaixão. Lídia, já estou desiludida da vida. Eu ajudo as pessoas, só recebo coisas ruins em troca. Não desista de ajudar. Não desista de ser uma pessoa boa. Não deixe que algumas pessoas que não reconhecem o que você fez na vida delas coloque esse sentimento de egoísmo dentro de você. Se você é uma pessoa que chega na vida do outro e traz luz, se uma pessoa conversa com você, ela está doente, ela está se sentindo mal e de repente ela fica boa, é porque Deus te deu esse dom de trazer cura para a alma daquela pessoa. Então, algumas pessoas não vão agradecer, algumas pessoas não vão serem solícitas pelo que você faz por elas. Mas não deixe de ser uma pessoa boa. Não deixe que esse sentimento que Deus colocou dentro de você seja apagado por pessoas egoístas. Pessoas que só olham para ela. E também lutarmos pelo que acreditamos. Né? A gente tem que lutar pelo que a gente acredita. A gente não tem que ser Maria vai com as outras, não. Que você tem um pensamento, uma pessoa chega, fala uma coisa e destrói o seu pensamento. Você tem um sonho, uma pessoa chega e diz, não vai dar certo.
e você acata, escuta, pega para você, isso não é para mim, realmente não vai dar certo. Não, você tem que lutar pelo que você acredita, você tem que lutar pelos seus princípios, você tem que lutar, você tem que ter caráter, você tem que ter pulso firme para lutar, para ser uma pessoa destemida. E quando a gente luta pelo que a gente acredita, muitos vêm contra. Por quê? Porque a vitória está depois da muralha. Então, se você está passando por um problema, olhe o problema de cima para baixo. Porque você olhando ele de cima para baixo, você vai ver que ele é um problema pequeno perante o nosso Deus. E perante o que você vai ganhar na sua vida de conhecimento. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, a vida é a nossa maior escola. Cada dia traz uma nova lição e cada encontro uma oportunidade de aprendizado. O mais importante não é saber tudo, ninguém sabe tudo, mas está disposto a aprender sempre, está sempre aberto para aprender, para ganhar novos conhecimentos, adquirir novos conhecimentos, principalmente com os erros e também com as alegrias e até com as pedras. Quem aprende cada dia, cresce a cada dia.